Eu gostaria de ler com vocês um texto do Salmo de número 138, na abertura da nossa celebração, do nosso culto. Esse Salmo de Davi é um salmo que nos convida à adoração, que nos convida a celebrarmos o Senhor, o nosso Deus. Salmo 138 nos diz assim: Eu te louvarei, Senhor, de todo o coração, diante dos deuses a ti cantarei louvores. Voltado para o teu santo templo eu me prostrarei e renderei graças ao teu nome, por causa do teu amor e da tua fidelidade, pois exaltaste acima de todas as coisas o teu nome e a tua palavra. Quando clamei, tu respondeste, deste-me força e coragem. Todos os reis da terra te renderão graças, Senhor, pois saberão das tuas promessas, celebrarão os feitos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Amém? Nessa noite eu convido você a celebrar a glória do Senhor, os feitos do Senhor. Você que veio para juntos cantarmos, para celebrarmos o Rei. Os irmãos que nos acompanham pela internet, os amigos, sejam bem-vindos também. Participe de todos os atos deste culto. Convido você a se colocar em pé e nós vamos orar nesse momento, entregando ao Senhor o tempo que nós vamos passar aqui. Vamos orar? Nosso Deus e Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos, ó Deus. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós, o Senhor nos guardou durante esse tempo e nos trouxe novamente à tua casa. Obrigado porque os irmãos já se fazem aqui presentes. Aqui estamos nós, ó Deus, para louvar e para te bendizer. Obrigado, Senhor Jesus, porque nós temos este grande privilégio, ó Deus, essa grande bênção que é vir à tua casa, servir-te, ó Deus, com alegria. Que o teu nome possa ser celebrado, glorificado, exaltado aqui neste lugar. Usa-nos, ó Deus, para falar das tuas maravilhas. Usa aqueles que estarão tocando, aqueles que estarão ministrando, cantando, ó Deus. Pastor Zildo na pregação, na proclamação da tua palavra. Abençoe, ó Deus, os irmãos que estão transmitindo, que estão cuidando do som, da iluminação. Todas as áreas, ó Deus, de serviço da tua casa, que o Senhor possa estar abençoando neste momento. Os irmãos com as crianças lá na celebração Kids. Abençoe cada uma das crianças, ó Deus. Fala ao coraçãozinho delas. Obrigado, Senhor Jesus, porque o Senhor está no meio de nós, nós podemos sentir a tua presença, nós podemos contemplar os teus feitos, a tua bondade e misericórdia, ó Deus, em cada detalhe de nossa vida. Continue conosco e fala profundamente ao nosso coração. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Deus é bom em todo o tempo todo Deus é bom, amém? 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 Misericórdia pra sempre.
crede sempre em Deus, crede em mim. Há mansões na casa de meu Pai, e vou preparar-vos um lugar. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Porque ainda esperas, são fiéis promessas de Deus. Sim, Jesus comprou-te no Calvário. Buscar logo vem os filhos seus. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Se hoje a noite vier, como encontrareis? Jesus, vem logo, estáis vós prontos. Quando só em pensamento eu contemplo teu poder, vejo as tuas maravilhas, vejo o lindo entardecer. Me pergunto assim calado, o que fiz pra merecer esse amor tão declarado, esse dom que vem de Deus? Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Só o brilho do
dos teus olhos é capaz de devolver a esperança já perdida, a vontade de viver. Só teu braço tão amigo é capaz de me envolver no calor do teu abrigo, onde posso me esconder. Meu desejo é ser leal, meu desejo é ser fiel, é viver o dia a dia, já sonhando com os céus. Se amigos meus me deixarem e do teu nome até zombarem, ainda assim eu não te deixarei. E como fez Jacó, eu não te deixarei, se não me abençoares, Senhor. Eu só vou poder dormir em paz e só vou descansar se comigo tu ficares, meu Deus. Abra sua Bíblia em Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, a partir do verso 25 até o verso 29. Romanos capítulo 8, verso 25. Eu quero falar nesta noite com você sobre marcas daqueles que vencem. Marcas daqueles que vencem. É um texto importante, um texto que você já leu, certamente. Espero que tenha lido em algum momento esse texto, porque é um texto que, volta e meia, nós já ouvimos mensagens também sobre ele, ou lemos, ou recebemos mensagens pelo WhatsApp, ou lemos algum informativo, enfim. Nós já nos deparamos com esse texto em alguns momentos. E eu tenho certeza que você Deus já falou ao seu coração através desse texto. E eu quero trazer uma mensagem que Deus falou ao meu coração. Falou profundamente ao meu coração. E eu espero que Ele fale ao seu coração também. Mas para que Ele fale ao seu coração, você tem que estar com o seu coração aberto. O salmista, no Salmo 108, já declarou que o coração dele já estava preparado para ouvir a palavra de Deus. Eu gostaria que você deixasse seu coração preparado, como aquela terra pronta para receber a semente, e seja uma semente que produza para a sua vida, mas também que produza através da sua vida também. Romanos 8, 25 a 29. Diz assim a palavra de Deus: mas se esperamos o que ainda não vemos, aguardamo-no pacientemente. Da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar. Mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Até o 29. Meus irmãos, é comum diante de um problema, e talvez tenha acontecido com você, você deve ter ouvido muitas vezes a frase: olha, não se preocupe, tudo vai dar certo. Esse tipo de otimismo, na verdade, ele não nasce das provações, mas nasce do desejo, do coração daquela pessoa. Porque, na verdade, nós sabemos, meus irmãos, que nem tudo dá certo, nem tudo vai dar certo. É ingenuidade nós pensarmos assim. Porque nós conhecemos jovens e até crianças que viveram em lares abençoados, mas que amargaram uma vida de derrota e de vícios. Nós conhecemos homens valorosos que perderam seus empregos e enfrentaram os dias difíceis. Nós conhecemos pessoas boas que ficaram doentes.
Nós conhecemos muitas tragédias e assim mesmo nós ouvimos e também nós falamos, olha, não se preocupe, tudo vai dar certo, tudo vai terminar bem. A verdade é, meus irmãos, que nem tudo vai dar certo. Coisas ruins acontecem a pessoas boas. Filhos de pessoas boas ficam doentes. Pessoas boas passam por momentos difíceis. Há um livro antigo, na verdade, eu não tive mais contato com esse livro. O título desse livro, muito interessante, diz assim: porque coisas ruins acontecem a pessoas boas. E tem mais uma coisa: nem todas as pessoas que sonham, que planejam e que lutam para vencer na vida, vencem na vida. Isso é um fato. Muitas pessoas planejam triunfar na vida e por um tempo até sobem os degraus do sucesso, mas depois acabam fracassando. Só que tem uma questão, meus irmãos, importantíssima, e que vale a pena ressaltar, e que esse texto aqui nos apresenta, e que se não fosse isso, talvez não tinha razão nenhuma nós estarmos aqui, e não tinha razão nenhuma nós servimos um Deus que nós servimos, se não fosse o que está escrito na Bíblia, se não fosse as promessas de Deus, e se não fosse esse texto aqui. Há uma questão importantíssima, que este não é o destino dos filhos de Deus. Nós não temos apenas expectativas de vitória, nós não temos apenas esperança de vitória, nós temos garantias, nós temos certezas de vitória. Nós já somos, segundo a palavra de Deus, mais do que vencedores em Cristo Jesus. A nossa vitória já foi conquistada, já foi alcançada, já foi selada, e ela foi conquistada de uma forma gloriosa. Ela foi conquistada lá na cruz do Calvário, e foi conquistada por quem tem autoridade para conquistar. O texto que nós acabamos de ler aqui em Romanos, nos mostra o projeto, qual é o projeto de Deus para mim e para a sua vida. E não é um projeto feito de última hora, não é um projeto feito no improviso, mas é um projeto que Deus fez desde a eternidade passada. Um projeto que Deus já tinha na sua mente desde a eternidade passada. E esse plano então vai se desenvolvendo ao longo da história e ele vai se consumar com a volta de Cristo. E nenhuma força na terra, em lugar algum, no inferno ou em qualquer lugar, pode nos afastar dos braços de Cristo nosso Senhor. E esse texto então nos revela o compromisso de Jesus Cristo, o compromisso do nosso Deus de nos conduzir em triunfo, de nos conduzir na sua glória, nos mostrando que de fato, eu e você, não somos apenas vencedores, mas segundo a Bíblia, segundo a promessa de Deus, nós somos mais do que vencedores. Isso é um fato, isso é uma garantia, e se não fosse isso, não tinha razão nenhuma nós estarmos aqui. E esse texto então vai nos mostrando as marcas daqueles que vencem. E a primeira marca daquele que vence, ou daqueles que vencem, nós somos mais do que vencedores em primeiro lugar, não é porque nós somos bons, não. Não é porque nós fazemos as coisas certinhas, não. Não é porque você participa dos cultos, é porque você está aqui nesta noite. Não é por causa disso, não. Nós somos mais do que vencedores porque o Espírito Santo intercede por nós e alinha a nossa oração à vontade de Deus. Se não fosse isso, meus irmãos, você e eu estaríamos perdidos. Porque nem saber orar nós sabemos. Nem isso nós sabemos direito. O verso 26, você pode ler comigo? Está aí, tá aí, verso 26? Da mesma forma, o Espírito... Nem saber orar direito nós sabemos. E aí a Bíblia vai nos mostrando que nós temos dois intercessores. O primeiro intercessor é Jesus Cristo. Lá em Romanos capítulo 8, no verso 34, nos fala desse intercessor legal que é Jesus Cristo diante de Deus. Diz assim, Romanos 8, 34, quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Isso significa que todas as vezes que vai alguma acusação contra você, que já tem a salvação, que já entregou a vida a Jesus, que vai alguma acusação contra você por um pecado que você cometeu, Jesus então se levanta diante do tribunal de Deus
e vai como seu advogado diante de Deus e diz: Pai, por esse pecado eu já morri, ele já está limpo. Esse pecado não condena mais, e por isso lá em Romanos capítulo 8, verso 1, diz assim: já não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E por isso nós já estamos limpos desse pecado. Não é porque você é bom, não é porque você faz as coisas certinho, mas apesar da sua fraqueza, você tem um advogado, você tem um intercessor diante de Deus. Então Jesus é o seu primeiro intercessor diante do Pai. Mas o apóstolo Paulo, aqui nesse texto de Romanos que nós lemos aqui, ele fala de um segundo intercessor que é o Espírito Santo. E ele intercede por nós de uma maneira intensa. E aqui ele diz que ele emprega toda a sua força, ele emprega toda a sua energia, ele emprega toda a sua sabedoria, todo o seu poder nessa oração. Essa é a primeira forma da intercessão do Espírito Santo. E a segunda forma da intercessão do Espírito Santo, ele intercede aqui com gemidos inexprimíveis, como fosse uma maneira agônica realmente. E por mais que nós falarmos sobre isso, por mais que nós expressarmos sobre esse assunto, nós não conseguiremos aprofundar as palavras sobre o que isso realmente significa. Aqui fala de um gemido, com gemidos inexprimíveis. Gemidos aqui é uma expressão, é um sentimento profundo. É um sentimento que nós não conseguimos expressar em palavras. E o próprio Espírito Santo também, não conseguindo expressar em palavras aqui, então vai com gemidos inexprimíveis. E olha só que coisa interessante que acontece com o próprio Espírito Santo diante de Deus nesse momento. O Espírito Santo é Deus, ele faz parte da Trindade. Ele conhece todas as línguas, ele conhece todos os dialetos, ele conhece todos os idiomas, todos os sinais. Ele conhece todas as expressões verbais, corporais e tudo mais. Mas quando ele está orando a Deus por você, ele quer falar tanto ao Pai por você, ele quer expressar tanto ao Pai por você, mas ele não encontrando palavras para expressar. Aqui a Bíblia diz que ele geme com gemidos inexprimíveis. Então não sei se você consegue compreender isso. O valor que você tem diante do Pai, que o Espírito Santo, então, não encontrando palavras, ele geme com gemidos inexprimíveis por você. E aí uma terceira maneira da intercessão também do Espírito Santo diante de Deus, além de intensa, além de agônica, é eficaz. O verso 27 diz assim: e aquele que sonda os corações, conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos, de acordo com a vontade de Deus. E aqui, algo tão interessante, tão impressionante, com relação à oração, a intercessão do Espírito Santo por mim e por você, é que muitas vezes a nossa oração não está alinhada à vontade de Deus. Muitas vezes você ora a Deus, você ora ao Pai, mas a sua oração não está alinhada à vontade de Deus, e a sua oração não é atendida por Deus, porque não está alinhada. Não está alinhada e Deus não atende a sua oração. Mas também às vezes, você já não sabe mais o que falar ao Senhor. Você já orou tanto, já falou tanto a Deus, você já não sabe mais o que falar ao Senhor, mas todas as orações do Espírito Santo de Deus, todas elas, estão alinhadas à vontade de Deus, todas elas. E aí então também você já não sabe mais o que falar diante do Pai, você já orou, já falou tudo, já abriu seu coração, e agora tudo que você fala são repetições, porque você já abriu seu coração, você já pediu tanto, e chega ao ponto de você dizer a Deus: Deus, eu não sei mais o que falar. Eu não sei se você já chegou a esse ponto, eu já. Você já falou tanto, já pediu tanto por um assunto, que você mesmo fala para Deus: Deus, eu já não sei mais o que falar para o Senhor, o Senhor conhece tudo. Eu já falei tudo. Tudo que eu vou falar agora é repetição do que eu falei outro dia, do que eu falei ontem, do que eu falei agora há pouco. E você então começa a falar só isso, eu não sei mais o que falar. Então nessa hora, o Espírito Santo age em seu favor também, intercedendo por você diante de Deus, porque você já não sabe mais o que pedir, já não sabe mais o que falar diante de Deus. E é nessa hora que o Espírito Santo então entra em ação também e intercede por você, com gemidos inexprimíveis diante do Pai. Então você vence, você é mais que o vencedor, não é porque você sabe fazer aquela oração certa, não
Não é isso. Não é porque você tem as palavras corretas para dizer diante de Deus. Não é isso. Não é porque você sabe fazer aquela oração poderosa, ou porque você vai naquela pessoa que sabe fazer aquela oração poderosa, e você sai de lá entusiasmado porque ela falou palavras bonitas, palavras certas. Não é porque você vê aqui nas celebrações, em um culto de oração, na celebração de domingo, e você ouviu e participou de alguém que orou umas palavras corretas e bonitas, e você falou amém no final, ou você vê aqui à frente. Não é por isso. Mas você vence, e você é mais que vencedor, porque o Espírito Santo de Deus intercede por você. E intercede por você com gemidos inexprimíveis. E Ele alinha a sua oração à vontade de Deus. Porque se não fosse isso, a sua oração nem seria ouvida. Muitas vezes, nem seria ouvida. E Ele intercede também por você, quando você já não sabe mais o que falar diante do Pai. Então essa é a primeira marca daquele que vence. Que o Espírito Santo alinha a sua oração à vontade de Deus. Mas a segunda marca aqui daqueles que vencem, é que nós somos mais do que vencedores, porque nada é desperdiçado no processo de Deus, na construção da nossa vida. Nada. Deus não desperdiça nada no processo para construir a sua vida. O verso 28 fala sobre isso. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. É comum nós passarmos por alguns problemas e para o nosso próprio conforto, nós recitamos esse versículo, todas as coisas cooperam, a tradução mais antiga, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados de acordo com o seu propósito. Esse talvez seja um dos versículos mais citados, um dos mais citados por nós evangélicos, diante de situações adversas que nós passamos. Quando alguém também compartilha alguma situação adversa, vivida, se a situação é grave, é intensa, às vezes nós nos sentimos impotentes de dar uma palavra de conforto, então nós recorremos a esse texto. Olha, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. É isso que nós falamos para a pessoa. Mas na realidade, meus irmãos, esse texto bíblico, por si só, sem compreendê-lo completamente e corretamente, ele não produz nenhum efeito na vida da pessoa. A experiência da minha vida, a experiência cristã tem me ensinado que esse versículo ele é doce até, ele é fácil de ser digerido, até que alguma tragédia não seja vivida por mim, até que alguma tragédia não invade a minha casa, a minha vida. Esse talvez seja um dos versículos mais difíceis de compreender e principalmente de colocar em prática. Porque aqui nós temos dois problemas. O primeiro problema é que a princípio ele promete uma coisa o qual é difícil crer. E o segundo problema é que essas promessas incluem coisas que deveriam ficar de fora. O texto fala assim que todas as coisas cooperam. Sabemos que algumas coisas realmente cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas todas as coisas, por exemplo, onde está o bem numa morte? Onde está o bem numa tragédia? Onde está o bem quando você é roubado? Onde está o bem quando você é demitido? Cadê o bem nisso? Quando essas coisas começam a fazer parte da nossa vida, quando nós somos surpreendidos pelas tragédias, pelas perdas, nós nos sentimos tão impotentes, especialmente quando o sofrimento é prolongado. Onde está o bem nisso tudo? A verdade é, meus irmãos, que nós não conseguimos entender, nem perceber que todas as coisas irão cooperar para o nosso bem. Isso é um fato. Na verdade, algumas tragédias, algumas perdas, alguns sofrimentos, só serão entendidos e explicados com o tempo. Veja o caso de José do Egito, por exemplo. Lá em Gênesis 50, verso 20, diz assim, ele respondendo aos irmãos dele, diz assim, vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem. Então, meus irmãos, dá sim, olhando a vida, olhando a Bíblia, dá sim, para responder essa questão tão desafiadora, e dizer de fato que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus.
Nós podemos afirmar isso e podemos experimentar isso sim. Cooperar, ou algumas traduções dizem concorrer, vem do grego sinergon, que significa sinergia. Ou seja, a soma do todo é maior que as partes em separado. Ou seja, todas as coisas juntas, elas criam uma sinergia, criam uma força maior que em separado. Um exemplo bem simples, nós podemos pegar, você pega todos os ingredientes para fazer uma sopa, você pega lá a batata, você pega a cenoura, você pega o alho, você pega o sal e junta. Então, todas as coisas cooperam para o bem da sopa. Um exemplo bem simples. Elas estão criando uma sinergia. Então, todos esses ingredientes, eles cooperam. Então, nada é desperdiçado no processo de Deus para a construção da sua vida. Porque se na sua história tivesse um ponto final, seria trágico. Mas na minha e na sua história, meu irmão, ela tem uma vírgula. E Deus vai construindo a sua vida, vai construindo a minha vida. Se nós formos considerar apenas o momento presente, o momento que nós vivemos, pode ser que nós não venhamos a crer que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Mas se considerarmos que hoje o momento está difícil, mas que Deus pode mudar a minha e a sua história, mas que Deus pode mudar a minha e a sua realidade, nós podemos de fato crer que todas as coisas cooperam, pois cremos que Deus está mudando a nossa vida, Deus está trabalhando a nossa história, e Deus está construindo algo de valor, algo valoroso na nossa vida. Porque nem sempre, meus irmãos, nós podemos projetar o fim pelo início que nós estamos vivendo. Nem sempre nós podemos julgar o fim pelo início que nós estamos vivendo hoje. Alguns vivem aquela síndrome de Gabriela, que já foi dito por muitas pessoas, quando ela diz, eu nasci assim, eu vou viver assim, eu vou morrer assim. Não podemos viver dessa forma, mas saber que Deus está construindo algo novo, algo valoroso na nossa vida. Há um texto lá em Provérbios, capítulo 12, o verso 21, uma tradução diz assim, nada em vão acontecerá ao justo. O justo aqui não significa aquela pessoa que faz todas as coisas certinhas, não. Mas aquele que foi justificado. Então nada na vida de uma pessoa que tem a Deus acontece por acaso. Acontece sem uma razão, acontece sem um porquê. As nossas dores, então, não são em vão. Então podemos, de fato, aplicar aquele texto em 1 Tessalonicenses 5,18, que diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Às vezes nós indagamos a Deus, olha Deus, eu não sei por que está acontecendo comigo, eu não sei se você já passou por isso, mas eu já passei. Por que esse problema comigo? Porque eu passo por essa situação? Porque logo comigo, eu que sou fiel, eu que sou dizimista, eu que participo de tudo na igreja, eu que sou envolvido em tudo na igreja, por que isso está acontecendo comigo? Mas eu preciso lembrar que Deus continua construindo algo valoroso, algo de valor na minha vida, e que de fato todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Aquilo que você vê como aflição na sua vida, segundo a Bíblia, é para o seu bem. Veja somente o caso de Jesus também. Ele estava perto de enfrentar a cruz, ele estava angustiado. A cruz, na verdade, não era algo prazeroso, era algo doloroso. Então ele expõe o seu dilema, a sua dor, a sua angústia diante de Deus. E lá em Mateus 26, diz assim, indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou, meu Pai, se é possível, afaste de mim esse cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mas a morte de Jesus, a crucificação dele, foi para mim e para a sua salvação, foi para o bem. O apóstolo Paulo também passou por um momento difícil assim. Ele estava, a Bíblia diz, com um espinho na carne, seja o que for esse espinho, estava incomodando. E ninguém gosta de coisas que incomodam. E ele orou também pedindo a Deus o livramento. E olha o que a Bíblia diz em 2 Coríntios. Por 3 vezes orei ao Senhor que o tirasse de mim. Mas ele me disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Portanto, eu de boa vontade me gloriarei ainda mais, alegremente em minhas fraquezas, para que o poder de Cristo repouse em mim. Por isso, por amor de Cristo, alegro-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, aí é que eu sou forte. Então Paulo aqui estava dizendo, eu me glorio nas fraquezas.
as injúrias, as necessidades, as perseguições e as angústias aqui eram para Paulo oportunidades, através das quais ele via o poder de Jesus na sua vida. O espinho aqui, que a Bíblia diz, o espinho na carne, não veio dele próprio, foi dado a ele. E certamente esse espinho era doloroso, mas ele queria se livrar dele. E logo depois também em Gálatas ele diz, como sabem, foi por causa de uma doença que lhes preguei o Evangelho pela primeira vez. Em outra oportunidade, em Filipenses, ele diz, eu quero irmãos que saibam que as coisas que me aconteceram contribuíram para maior proveito do Evangelho. Meus irmãos, nós podemos, e você pode até não compreender o que está acontecendo com você. Mas Deus nunca disse que nos daria todas as explicações. Ele nunca prometeu isso para mim e para você. Mas precisamos estar conscientes de que nada é desperdiçado no processo de Deus na nossa vida. Deus usa a sua dor, Deus usa as suas lágrimas, Deus usa a sua fragilidade, Deus usa tudo aquilo que acontece na sua vida. Porque nada é desperdiçado por Deus. Tudo que te acontece, Deus está aproveitando para construir algo de valor na sua vida e através da sua vida. E essa é a segunda lição que nós aprendemos aqui, a segunda marca daquele que vence. Mas a terceira marca daqueles que vencem, que está também no verso 28, é que nós somos mais que vencedores, porque Deus dá significado a tudo o que Ele faz em nossas vidas. Você pode ler o verso 28 comigo? Sabemos que Deus age Deus tem um plano perfeito, um plano sábio para cada um de nós. O problema é que às vezes nós olhamos a nossa vida do lado avesso, do lado errado. E aqui tem uma palavra importante, tem a palavra sabemos, e essa palavra no grego, ela vem da matemática. É um termo exato. Paulo não usa aqui uma linguagem hipotética, ou uma possibilidade, não. Mas ele usa uma palavra que se traduz em exatidão, em certeza. Ele diz assim, sabemos o quê? Sabemos que algumas coisas, sabemos que a maioria das coisas, não, ele diz assim, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mas a melhor maneira de você saber o que Paulo está dizendo aqui, é primeiro saber o que ele não está dizendo. Primeiro, Paulo não está dizendo que todas as coisas que acontecem com você são boas. Tem coisas ruins que acontecem com você. Como eu disse no início, o crente fica doente, o crente perde o emprego, o crente sofre também injustiça, o crente bate o carro. Por exemplo, de José, como eu disse, quando os irmãos de José o venderam como escravo e mentiram para o seu pai, e mantiveram essa mentira por 22 anos, isso não foi uma coisa boa. Depois desses 22 anos, eles encontraram ali com José. E José disse, vocês intentaram mal contra mim, mas Deus o transformou em bênção para preservação da própria vida de vocês. O que aconteceu aqui com José, e o que Paulo está dizendo, é que ainda que te façam mal contra você, ainda que falem mal contra você, ainda que pisem em você, ainda que sejam injustos com você, Deus vai transformar tudo isso em bênção, em bem na sua vida. Essa é a primeira coisa que você precisa saber. Outra coisa que Paulo não está dizendo aqui, ele não está dizendo que essas coisas vão se encaixando por si mesma, por acaso, ou por coincidências. Paulo não vê as coisas acontecendo na vida de uma pessoa por acaso. Se você caminha com Deus, as rédeas e a condução da sua vida está nas mãos de um Deus Todo-Poderoso. As coisas na sua vida não acontecem por acaso, é Deus que comanda, é Deus que monta todas as circunstâncias na sua vida. Não existem coincidências, não existe acaso na sua vida. Então todas as coisas estão sob o comando de Deus na sua vida. E acontecem então de acordo com o comando dele, com o comando de Deus. Então Deus vai transformando todas essas coisas em bem na sua vida. Então essa é a segunda coisa
que Paulo não está dizendo aqui, que as coisas vão se encaixando por si mesmas. É Deus que comanda, é Deus que dá direção. E outra coisa que Paulo não está dizendo aqui, ele não está dizendo que todas as coisas acontecem para o bem de todas as pessoas. A Bíblia diz que aqueles que semeiam vento, colhem tempestades. Aqueles que semeiam na carne, colhem corrupção. Mas aqueles que amam a Deus, todas as coisas contribuem para o seu bem. Aí você pode estar pensando, pastor, mas não é isso que acontece comigo. Tudo isso é muito bonito na teoria, mas na prática não é isso que acontece comigo. O senhor não conhece a minha vida, a minha história não reflete isso que o senhor está falando. Essa coisa de todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, que Deus transforma o mal em bênção, isso não tem acontecido na minha vida. Mas eu quero dizer duas coisas importantes para você. A primeira é que nem sempre você vai entender todas as coisas. Nem sempre Deus vai explicar todas as coisas para você. Mas quando você não tiver explicação de todas as coisas, quando você não ver o bem que essas coisas vão te fazer, você pode entender Deus. Ele é soberano, Ele é seu Pai e Ele te ama. E Ele está trabalhando em seu favor. E nunca trabalhando contra você. Quando Albert Einstein, ele veio para a América depois de ele ter tido sucesso na sua teoria da relatividade, uma repórter entrevistando a sua esposa perguntou, a senhora consegue compreender a complexa teoria da relatividade, a qual o seu marido ficou famoso no mundo inteiro? Ela respondeu, não, eu não compreendo essa teoria, essa complexa teoria da relatividade, mas eu compreendo meu marido, eu entendo ele. Então, se você não conseguir entender tudo que Deus está fazendo, você pode compreender Deus. Foi isso que aconteceu também com Jó. Ele enfrentou lutas, ele enfrentou tribulações, ele perdeu as suas riquezas, ele perdeu a sua saúde, ele perdeu seus filhos, ele perdeu o apoio da sua mulher, perdeu o apoio dos seus amigos, ele passou por tempestades, ele perdeu tudo que tinha. Mas chegou um momento na vida dele, meus irmãos, e que ele disse, eu sei que tudo pode, e que nenhum dos seus planos pode ser frustrados. Depois, mais adiante, ele disse, eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e por isso me abomino no pó e na cinza. E mais adiante ele disse ainda, eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim se levantará para me defender, e depois verei a Deus, eu o verei, com os meus próprios olhos, como anseia no meu peito o coração. Embora Deus não tenha explicado nada para ele, para Jó, ele compreendeu Deus. E ele entendeu que Deus estava no controle da sua vida. Deus estava o tomando em suas mãos. Às vezes, meus irmãos, nós olhamos a nossa vida ao contrário dos avessos. Eu já contei essa história aqui, mas vale a pena contar nesse momento. Do autor daquele livro, As 5 Linguagens do Amor, ele conta a história que a sua mãe fazia um bordado à mão, e ele viu o tapete pelo lado avesso, e ele ficou curioso por aquele tapete, achando feio aquele tapete, e ele disse, mamãe, esse tapete está ficando muito feio. E a sua mãe percebeu que ele estava vendo aquele tapete do lado avesso, o pegou no colo, e mostrou o tapete do lado certo, e ele ficou então encantado com as cores daquele tapete pelo lado certo. Ficou deslumbrado com o encontro das cores certinho daquele tapete. Meus irmãos, assim é a minha e a sua vida também. Se olharmos a nossa vida do avesso, nós vamos ver coisas desencontradas, vamos ver o lado feio da nossa vida. Talvez você tenha olhado a sua vida, o seu casamento, o seu trabalho, do lado avesso também, e tem encontrado coisas desconexas, desencontradas. E é nessa hora que Deus também te pega no colo e mostra a sua vida do lado certo, e mostra que Ele está construindo algo de valor, Ele está fazendo as coisas se encontrarem, e você vai vendo aquilo que Deus está construindo. É desse jeito que Deus vai fazendo, vai nos pegando no colo, e vai nos fazendo olhar
a vida que Ele está construindo em nós e através de nós. Porque Deus tem um propósito, meus irmãos, e dá significado a tudo na minha e na sua vida. A nossa vida, a sua vida, meu irmão, é muito mais do que aquilo que você vive muitas vezes. A sua vida é muito mais do que você levantar, é muito mais do que você levantar e trabalhar, comer, dormir e vir à igreja. É muito mais do que isso. A sua vida é servir a um Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, um Deus que te ama. A sua vida é muito mais do que aquilo que muitas vezes nós fazemos no nosso dia a dia. É muito mais do que isso que nós vivemos muitas vezes. Deus tem muitas coisas e Ele quer dar significado na sua vida, em todo momento. Talvez você não entendeu tudo aquilo que está acontecendo na sua vida ainda, mas você pode compreender a Deus e saber que Ele é um Deus Todo-Poderoso e Ele é teu Pai e Ele te ama e trabalha a seu favor e nunca contra você. E o propósito dele é te fazer em todo o tempo mais que vencedor. Isso apenas não é uma esperança, não é expectativa, é uma garantia da parte de Deus. Eu quero encerrar lendo com você o texto de Romanos 8, verso 37 a 39. Eu quero convidar você a ler comigo esse texto. Quero convidar você a ficar em pé. O pessoal da música pode vir, nós vamos ler esse texto e vamos cantar esse Deus grandioso que nós temos. O texto está aí projetado já? Vamos ler juntos? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa condição não é uma fantasia, não é uma utopia, mas é um privilégio para todos nós, todos aqueles que têm Jesus no coração. Eu quero orar com você nesta noite. Eu quero orar aqueles que têm colocado a sua vida diante de Deus, mas que não têm sentido que Deus tem ouvido a sua oração, mas que nessa noite têm a consciência, entenderam que o Espírito Santo está intercedendo por você, está alinhando a sua oração à vontade de Deus. Eu quero orar por aqueles que sabem que Deus está construindo algo de valor, percebeu que Deus está construindo algo de valor na sua vida, que não está desperdiçando nada na sua vida. Mas quero orar também por aqueles que sabem que Deus está dando significado na sua vida, que Deus está trabalhando na sua vida, trabalhando a seu favor. Eu quero orar por aqueles que têm orado por algo na sua casa, por algo na sua família, mas que não têm visto o resultado ainda. Mas sabe que o Espírito Santo está intercedendo por você nesta hora também. Você que já tem orado várias vezes, já não sabe mais o que falar a Deus, já não sabe mais o que orar ao Senhor, mas sabe que nessa hora o Espírito Santo está intercedendo por você, com gemidos inexprimíveis. Eu quero orar com você, enquanto cantamos essa canção, quero convidar você a sair do seu lugar, vir aqui à frente. Eu quero me juntar a você, eu quero orar também com você nesta hora. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus, com esplendor de um rei.
orar nesse instante? Missionária Eliana, vem aqui para orar por nós. Deus, verdadeiramente Tu és grande e operas maravilhas, Senhor. Tu és poderoso, além da nossa compreensão, além do nosso entendimento. E aquilo, ó Deus, que o Senhor está fazendo nas nossas vidas, ó Pai, nós temos a certeza que nós vamos entender um dia. Tudo será esclarecido, ó Deus, tudo virá à luz. Tu és a própria luz, Senhor, e o Senhor não deixa ninguém confundido. A Tua palavra é muito clara, Deus, e nós Te adoramos pela Tua palavra, Te adoramos por aquilo que o Senhor é, Te adoramos, ó Deus, por aquilo que o Senhor pode fazer, ainda que o Senhor não faça, Deus, mas nós Te adoramos porque o Senhor pode. Pai, em nome de Jesus, abençoa o Teu povo que está aqui à frente. Cada um traz no coração um sentimento, um desejo de ver situações resolvidas, problemas, ó Deus, solucionados. Mas Deus, em nome de Jesus, nos ajuda apenas a compreender a grandeza do Senhor, o Teu poder. Pai, em nome de Jesus, nos dê um coração agradecido pela vida, pelo privilégio de experimentar coisas tão maravilhosas da parte do Senhor. Dê um coração grato, ó Deus, à Tua igreja. Que nós possamos, ó Deus, viver felizes todos os dias, sabendo que a presença do Senhor, o andar com o Senhor é muito mais importante do que aquilo que o Senhor faz. Ah, Deus, como é gostoso, como é maravilhoso Te sentir, sentir o Teu toque, o abraço do Senhor todos os dias. Pai, como é bom acordar com o Senhor, como é bom ver o final de um dia, o dia terminando, experimentando do Senhor. Pai querido, muito obrigada por esta igreja. Muito obrigada porque a Tua palavra tem sido pregada aqui, ó Deus, e pessoas têm se voltado para o Senhor através da Tua palavra. Não é mérito dos pregadores, das pessoas que entregam recados do Senhor aqui, mas é o Teu Espírito, ó Deus, que nos convence do pecado, da justiça, do juízo do Senhor. Pai, nós queremos estar preparados para a Tua volta, Deus. Prepara o Teu povo, prepara a Tua igreja. Pai querido, abençoa a Tua igreja nessa noite. Abençoa a Tua igreja, Senhor. Que os nossos corações possam estar cada dia mais firmes na Tua presença. Senhor, muito obrigada pelo privilégio da Tua presença. Muito obrigada por tudo que o Senhor faz por nós. Muito obrigada por sermos tão pequenos e ainda assim o Senhor se importar conosco. Te louvamos por tudo que Tu és. E queremos continuar Te adorando no decorrer de toda essa semana, de toda a nossa vida. Enquanto vivermos, enquanto em nós houver fôlego de vida, queremos Te adorar. Em nome de Jesus. Amém. Amém, Amém, Jesus.